Bom pessoal, olá a todos. Hoje eu vou trazer mais uma regra, mas eu vou começar pegando um ganchinho naquilo que aquele rapaz falou no comentário daquele vídeo, né? Que ele falou assim: e o diabo que disputava o corpo de Moisés? Aí ele falou que a minha lógica estava errada por causa desse versículo da Epístola de Judas, né? Bom, a Epístola de Judas, para quem não sabe, assim como a segunda Epístola de Pedro, elas foram rejeitadas nos primeiros concílios. Elas só entraram depois por força de alguns grupos da igreja, porque os pais da igreja perceberam que essa epístola ela é baseada num apócrifo. Eu acho que é aquele chamado Assunção de Moisés. Esse apócrifo Assunção de Moisés é uma mistura de judaísmo com helenismo, onde ele narra lá uma fantasiosa luta de Miguel com Moisés, não sei o que. Enfim, é uma grande bobagem, né? Até porque para que o diabo ia querer o corpo de Moisés? A Bíblia não fala que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus que o deu? Então para que o diabo ia querer o corpo de Moisés? Então isso é só mitologia. É uma mistura de crenças hebraicas com mitologia grega. Os gregos que tinham essas mitologias bobas, de titãs, Hades e um montão de coisa desse tipo. Mas o autor de Judas e o autor de Pedro, eles se inspiram nisso. Tanto nisso quanto no livro de Enoque. No livro de Enoque que fala dos sentinelas que se rebelaram, depois foram derrotados lá por Azazel, não sei o que. É só mitologia grega. Esses livros são composições helênicas. E por causa disso essas epístolas foram rejeitadas, né, no começo, tanto Judas quanto segundo Pedro. Mas por fim acabou que elas vieram parar na Bíblia. E é engraçado o poder do livro, né? Quer dizer que você veio parar na Bíblia, tudo que está aqui é verdade? Porque as pessoas não sabem disso, da história dos concílios e da história de todos os livros que estão aqui. Mas como está tudo aqui, e na Bíblia está escrito sagrada na capa, as pessoas acham que tudo que está aqui passou por um crivo divino e é verdade. Então se eu pegar a Epístola de Judas como verdade, eu posso pegar outros apócrifos como verdade também. Como aquele, por exemplo, que fala que Jesus matou um garotinho. E aí, eu posso ter isso como verdade? Eu acho que esse mesmo rapaz que comentou isso vai dizer que não. Não, isso era bobagem, era mentira de alguém que inventou essa fantasia que Jesus matou um garotinho. Mas sabe por que ele vai dizer isso, pessoal? Porque não está aqui. Se a igreja tivesse canonizado esse apócrifo e colocado aqui, hoje essas mesmas pessoas iam aceitar esse livro, né, como Jesus tendo matado um garotinho, e iam fazer vários malabarismos para tentar defender o porquê. Não, porque o garotinho estava possuído pelo diabo, então Jesus teve a necessidade de matá-lo. A verdade é essa, é o mesmo que fazem com Judas. Se a igreja não tivesse canonizado a Epístola de Judas, que é uma das mais curtas do Novo Testamento, só tem um capítulo, essas mesmas pessoas não iam aceitar. Elas iam falar que nem os protestantes falam dos deuterocanônicos dos católicos. Não, isso aí é bobagem, isso aí não tem inspiração divina, ainda bem que não foi canonizado, Deus não permitiu que essa bobagem fosse parar na Bíblia. Mas como está na Bíblia, eles não só aceitam, como tentam fazer grandes malabarismos para defender uma coisa que a gente vê claramente que é uma fantasia. A troco de que o diabo ia querer o corpo de Moisés, pessoal. Mas as pessoas aceitam porque está na Bíblia. Então é incrível o poder do livro. Só porque está na Bíblia, as pessoas acham que porque está aqui, é como se Deus tivesse magicamente escolhido o que está na Bíblia e tudo que está aqui tem que ser aceito. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, ali em Mateus, quando Jesus é morto, né, na cruz. Segundo o autor de Mateus, os sepulcros se abriram em Jerusalém, os corpos saíram do sepulcro, né, dos santos, das pessoas que estavam lá, e apareceram a muitos. Vem cá, alguém viu esse Walking Dead judeu? De zumbis aparecendo para todo mundo lá em Jerusalém? Está na Bíblia, está canonizado. Então se está canonizado é verdade. Então cadê alguém que testemunhou isso daí? Além de Mateus. Nem Marcos, Lucas, João citam isso, nem Paulo, nem as fontes judaicas, nem a história secular. Mas cadê? Onde é que estão as fontes que citam isso além de Mateus? Porque Mateus cita lá um Walking Dead judeu, todo mundo andando lá nas ruas de Jerusalém. Mas é o poder do mito. Como está aqui no livro, as pessoas acham que porque está no livro é a verdade. E aí nós chegamos, pessoal, numa outra regrinha de interpretação que eu queria trazer para vocês, tá? A regrinha de interpretação que eu quero dar para vocês é o seguinte: a minoria nunca pode vencer a maioria. Estou parecendo o Bolsonaro falando, a maioria vence, tá vendo? Mas eu estou falando em Bíblia, pessoal. Se você tem vários versículos que dizem uma coisa e um versículo que diz o oposto, por uma questão de lógica, aquele versículo que diz o oposto, ele não pode prevalecer sobre os que dizem a maioria. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenha vários versículos que falem que Jesus era inteligente. Jesus era um homem sábio, Jesus era inteligente, Jesus era um mestre, era um rabi, não sei o que. Eu tenho uns 20 versículos no Novo Testamento que falam que Jesus era inteligente. Um exemplo hipotético. Aí chega numa epístola de Paulo, Paulo dizia assim, por exemplo, hipotético: Jesus não era provido de inteligência, mas era um bom rapaz, tinha um bom coração. Eu posso pegar esse versículo hipotético de Paulo, que fala que Jesus não tinha inteligência, em detrimento de uns 20 que fala que ele tinha inteligência? Não, Jesus era burro, está naquele versículo ali. Posso pegar um versículo isolado, que é só um,
em detrimento de 20 versículos que falam o oposto? Não posso, pessoal, porque se eu tenho 20 versículos que falam uma coisa, é claro que esses 20 versículos atestariam mais do que um versículo isolado. Concordam comigo? Que seria único, seria quase um rapax legomena. A mesma coisa vale na Bíblia, que nessa questão aí do diabo. Eu mostro vários versículos mostrando que o diabo é o ser humano. Ah, o diabo lá, Deus levantou um Satã para Salomão. Na jumenta de Balaão era um homem ali que era o diabo. O censo de Israel foi o diabo que fez o rei Davi fazer censo, sendo que era Deus que virou o diabo. Aqui também era um diabo, não sei o que. Mostra uns 20 versículos mostrando que o diabo era um homem. Aí chega alguém, pega um versículo, como por exemplo esse de Judas. Isso vale mais do que todos os outros versículos que eu mostrei? Ou então citam Jó, né? Olha lá, amadinho, em Jó ali é um ser espiritual, amadinho. Então eu posso pegar um versículo de Jó em detrimento de mais um monte de versículos que fala que o diabo não era um ser espiritual? Então aquele versículo sozinho vale mais que todos os outros. Todos os outros estavam mentindo, só aquele lá que estava falando a verdade. Aí eu tenho que entender espiritualmente todos aqueles outros, que nem lá, por exemplo, o inimigo de Salomão, eu tenho que fazer um malabarismo e entender que ali era um ser espiritual por causa de um versículo. O mesmo vale para outras questões, por exemplo, Trindade. Eu não gosto de debater Trindade, porque aqui no Novo Testamento nós temos dois Jesuses, né? Nós temos Jesus dos sinóticos e o Jesus de João. E o Jesus de João favorece mais a Trindade. Mas normalmente assim, você cita para as pessoas uns 20 versículos de Jesus falando que é homem. Olha, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu. Olha, eu por mim não posso fazer coisa alguma. Eu não tenho a minha vontade, a vontade do Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Meu Deus, por que me abandonaste? E uma série de versículos que Jesus dá a entender que ele não é o Pai. Olha, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho. Somente o Pai. Tem uma série de versículos que Jesus fala que ele não é o Pai. Aí as pessoas pegam um versículo, como aquele lá, por exemplo, eu e o Pai somos um. Ou a introdução de João, né, lá do Logos. Ah, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Tá vendo, amadinho? Jesus é Deus. Agora, eu posso ignorar todo aquele restante que Jesus prova e fala que ele não é Deus por causa de um versículo? Ah, eu e o Pai somos um. Ser um significa ser o mesmo? Porque no mesmo evangelho de João, Jesus fala, aquele que tu me deste, seja um conosco, para que todos nós sejamos um. Então todo mundo é Deus. E a introdução de João, será que é original essa introdução de João? Qual a origem filosófica desse Logos? O Sabino já fez um vídeo aí, uma live falando sobre isso. Eu já fiz um vídeo para membros mostrando de onde vem essa concepção de Logos. Mas mesmo aqui na Bíblia, isso aqui é minoria. Eu posso pegar só essa concepção de Logos e ignorar todas aquelas partes que Jesus fala que é humano e que tem um Deus? Olha, aquele é homem, aquele é homem, aquele é homem, aquele é homem, aquele é homem. Aquele é divino, é esse que vale. Não, pessoal, então isso aí também é fugir de mais uma regra teológica. É pegar a minoria em detrimento da maioria, no caso da questão da mensagem bíblica, tá? Então, só para finalizar o vídeo, pense nisso, quando você tem vários versículos que dizem uma coisa e um versículo só que diz o oposto, muitas vezes aquele versículo que diz o oposto, ele não é a verdade, porque senão você teria que destruir ou fazer malabarismo com todos aqueles que dizem o contrário. Tá bom, pessoal? Paz a todos.